Bom dia, pessoal. No exercício de hoje a gente vai ver um caso aí que pode acontecer em várias situações, né, em diferentes tipos de sistemas, né, que seria ter uma derivação de uma vazão, né, de uma adutora, tá? Então o exercício fala aqui pra gente, né, que a gente tem um reservatório principal aqui de abastecimento R1, tá? Na cota aqui de 825 e ele está ligado aqui, né, a um reservatório R2 na cota de 807. Ele dá o comprimento e diâmetro da tubulação, né? Ele adota aqui um fator de atrito da fórmula universal constante de 0,021. E ele fala aqui que no primeiro terço da tubulação, né, ou seja, depois de 1.200 metros, né, a gente tem uma derivação, né, com uma válvula aqui, tá? Onde eu posso ter uma retirada de vazão aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B, tá? Então eu posso ter uma retirada de vazão aqui, né? E ao invés do meu reservatório R1 só abastecer R2, ele pode abastecer tanto R2 quanto essa vazão aqui que está sendo retirada, né? Pode ser, por exemplo, se for uma indústria, uma retirada para uma outra operação, né? No abastecimento de água, uma retirada para outra cidade, enfim. São diversos casos onde a gente pode ter essa situação, tá? E ele fala que tem um manômetro aqui, tá? E a cota desse ponto B é de 811 metros, tá? E aí ele pede aqui três questões, né? A primeira, ele pergunta qual que é a vazão que eu tenho nesse sistema, né? Se esse registro aqui em B estiver fechado, né? Ou seja, se a minha vazão QB for igual a zero, tá? Então aqui no item A, né? A minha vazão da derivação é igual a zero. Então eu tenho que a distribuição aqui ela é simplesmente do reservatório R1 até o reservatório R2, tá? Então eu vou aplicar Bernoulli entre esses dois pontos, né? E aí o que eu vou ficar, né, é que Z1 é igual a Z2 mais a perda de carga entre 1 e 2, tá? Bom, abrindo aqui esses valores, né, eu vou ter aqui na cota Z1 825, né, é igual a 807 mais a perda de carga, né, 0,021 vezes o comprimento total, né, 3.600 dividido pelo diâmetro, o diâmetro de 400 milímetros, vezes V ao quadrado sobre 2G. Tá? Então eu consigo achar a velocidade, né? Como eu tenho o diâmetro, por consequência eu consigo encontrar também qual que é a vazão do meu sistema, né? Com a válvula aqui em B fechada. Tá? E aí eu vou ter, né? Que essa vazão aqui ela é de 171,8 litros por segundo. Então, nessa condição aqui, eu tenho essa vazão, tá? Bom, ele pede agora, né, a pressão nesse ponto B, né, de forma que a vazão afluente ao reservatório R2, né, seja de 123, né? Ou seja, o que está acontecendo, né? Eu vou ter, chegando aqui nesse reservatório R2, apenas 123 litros por segundo, tá? Se a gente comparar com o resultado do item A, essa vazão é menor. Ou seja, eu vou ter uma perda de carga menor, né, se eu transportar só esse valor de vazão, tá? E isso vai ser compensado pela vazão que tem que sair aqui em QB, tá? Por quê? Se eu
se eu transportar só 123 litros sem retirar nada de vazão aqui, né? Eu não vou estar utilizando toda a energia disponível aqui no sistema, né? E aí a minha equação de Bernoulli não vai ficar equilibrada, tá? Então o que vai acontecer, né, é que eu vou ter inclinações diferentes aqui da linha pesométrica, né, de acordo com esses trechos. Então, no trecho 1 até B, eu vou ter uma vazão maior passando, né? A hora que chegar aqui em B, eu vou retirar um pouquinho dessa vazão. E aqui nesse trecho final, né, eu vou ter os 123 litros, tá? Então, o que eu reduzi de perda de carga nesse trecho, eu vou aumentar nesse primeiro trecho aqui, né, elevando a vazão que eu tô aduzindo, tá? Então, eu reduzo a perda aqui e aumento aqui, tá? E essa retirada aqui vai fazer esse balanço, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é determinar qual que vai ser a pressão aqui nesse ponto B, né? Qual que tem que ser a pressão aqui nesse ponto B, para que a hora que eu aplicar a equação de Bernoulli entre esse ponto B e o reservatório R2, eu tenha exatamente esse valor aqui de vazão, tá? Bom, então aqui no item B, né, o que a gente vai fazer, né, é aplicar a equação de Bernoulli entre B e R2, tá? Bom, no ponto B, né, eu vou ter a pressão PB sobre gama, que é o que a gente quer definir, tá? Aí aqui no exercício a gente pode ou não considerar a parcela cinética, tá? Na maioria dos casos a gente despreza. Aqui a gente vai desprezar ela também, só para facilitar um pouco os cálculos, tá? Mas a cota do ponto B, né, a parcela cinética, a gente vai desprezar. E aí no reservatório R2, né, a gente também só vai ter aqui a cota, né, mais a perda de carga aqui entre B e 2, tá? Bom, a nossa única incógnita aqui, né, vai ser a pressão, tá? Para calcular a perda de carga, né, a gente tem o fator de atrito, tem o comprimento entre B e 2, o diâmetro, a velocidade a gente pode calcular pela vazão, né, que a gente sabe que tem que ser 123 litros por segundo, então a gente consegue calcular essa perda de carga, tá? Então já vou isolar aqui esse valor de PB, né, PB sobre gama. Isso vai ser igual, então, ao Z2, né? Então, 807 menos 811 mais 0,021 vezes o comprimento aqui 2.400 dividido pelo diâmetro. E aqui eu vou colocar a vazão, tá? 0,123 ao quadrado dividido pela área ao quadrado, tem que fazer esse cálculo, sobre 2G, tá? Então essa área aqui dá para a gente calcular, né? E aí a gente só precisa, a gente já pode calcular qual que é a pressão no ponto B, tá? Bom, fazendo esses cálculos, a gente tem aqui que a pressão no ponto B, ela é de 2,15 metros de coluna de água, né? Então PB sobre gama. Se eu quiser saber em quilopascal, como pede aí o exercício, né, é só multiplicar esse valor aqui por gama, né, e dividir por 1000 para ficar em quilo, tá? Bom, então a pressão no ponto B a gente já definiu, tá?
Agora a gente tem que saber, né, qual que é a vazão que está saindo aqui. Tá? Bom, se a gente sabe a pressão no ponto B, né, a gente sabe a carga piezométrica que tem nesse ponto, né, ou seja, PB mais EB. Tá? Então, se a gente aplicar aqui, de novo, né, Bernoulli, agora entre 1 e B, a gente sabe qual que é a vazão que vai estar passando aqui nesse primeiro trecho. Tá? Ela tem que dar um valor superior, né, aos 123 litros por segundo, né, e a diferença que eu tiver do valor que eu obter com 123 é exatamente o que está saindo aqui por QB. Tá? Então, agora, né, a gente vai aplicar Bernoulli entre R1 e B. Tá? E aí a gente vai ficar com Z1, né, é igual a PB sobre gama mais HB mais a perda entre 1 e B. Tá? Bom, o que vai acontecer agora, né, é que a nossa incógnita vai ficar aqui na parcela de perda de carga, né, que é a vazão. Tá? Então, o nosso Z1, 825, né, é igual a pressão em B, 2,15, né, mais 811, mais o fator de atrito, 0,021. O comprimento agora, né, ao invés de ser o total, ou 2.400, é só desse primeiro trecho, de 1.200. 1.200 sobre o diâmetro. E aí aqui também, né, a vazão ao quadrado, dividido pela área ao quadrado sobre 2G. Então aqui de novo, né, a área a gente consegue calcular. E aí a gente encontra que a vazão aqui de 1 para B, né, ela é de 241,4 litros por segundo. Tá? Ou seja, fazendo a subtração, né, eu entro aqui com 241, saio com 123, aqui tem que sair esse valor excedente, né? Então, fazendo 241 menos 123, eu tenho que a vazão aqui na minha derivação em B é de 118,4 litros por segundo. Tá? Bom, no item C, né, ele pede a mesma coisa, né, só que agora ele fala, ele quer saber qual que é a vazão máxima, né, que eu posso retirar aqui em B, para que eu não tenha nenhuma pressão negativa na tubulação. Tá? Bom, a pressão negativa, né, ela vai ocorrer no ponto mais alto dessa adutora, que é exatamente aqui nesse ponto B. Né? Ele é um cucuruto, né, uma corcova aqui do camelo, né? Nesse ponto B, que ele tem um ponto um pouco mais alto, né, de 811. Então, ele está mais alto que o nível aqui do meu reservatório 2. Então, ele é um ponto crítico. Tá? A gente sempre olha os pontos mais altos aqui da tubulação, né? E provavelmente também os pontos mais altos e mais distantes, onde eu tenho mais perda de carga influenciando na pressão, né? E uma menor parcela de energia de cota, né, disponível nesses pontos para verificar a pressão mínima, né, ou se vai ocorrer a pressão negativa. Tá? Então, esses pontos são importantes quando a gente faz o dimensionamento de uma adutora. Tá? E aí ele pergunta, né, qual que é a vazão máxima que eu posso tirar aqui, né, para que eu não tenha essa pressão negativa. Ou seja, o que ele está dizendo, né, é que a pressão mínima que eu posso ter aqui nesse ponto crítico é de 0. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Aplicar Bernoulli entre 1 e B, e depois entre B e 2, né? Sabendo aqui a pressão 0, né? Nula, aqui no ponto B, a gente vai ter como incógnita, né? De novo, só a vazão aqui no termo de perda de carga, tanto no primeiro trecho, quanto no segundo trecho.
tá? E aí, de novo, né, a diferença vai ser exatamente o que eu estou retirando aqui nessa derivação, tá? Então, o procedimento aqui é o mesmo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar Bernoulli entre R1 e B, né? Considerando, agora vou até colocar aqui, né, que PB sobre gama seja igual a zero, que é a minha condição mínima que eu aceito, tá? A única coisa que a gente vai ter, né, são as parcelas de cota, que a gente está desprezando a carga cinética. Então, eu vou ter 825 é igual a 811, mais a perda de carga, né, 0,021, o comprimento desse trecho sobre o diâmetro, que eu vou chamar aqui de Q1, né, ao quadrado, sobre área ao quadrado, 2G. E aí esse Q1 ele vai ser de 262,4 litros por segundo. Observe o seguinte, né? Esse aqui é um valor um pouco maior do que o do item anterior, né? Porque eu baixei a pressão aqui nesse ponto, né? Ou seja, eu inclinei mais a minha linha pesométrica, eu estou gastando mais energia aqui, mais um pouco da energia disponível no meu sistema, né? E aí eu consigo transportar um pouco mais de vazão, tá? Então, o resultado aqui ele faz sentido, né, quando a gente compara com o item anterior. E aí aqui, no segundo ponto, né, a gente aplica Bernoulli entre o ponto B e R2, né, também considerando a pressão em B nula. E aí a gente vai ter, né, 811 é igual a 807, mais a perda nesse trecho, né? O fator de atrito é igual, comprimento agora de 2,400, né? Diâmetro é o mesmo. E aqui eu vou chamar de Q2, né, do segundo trecho ao quadrado. A área é a mesma, sobre 2G. E aí a vazão aqui no segundo trecho, ela vai ser de 97,1 litros por segundo. Bom, vamos pensar, né? Será que esse resultado aqui também faz sentido? Se a gente comparar com o item anterior, né? A vazão que passava nesse segundo trecho era de 123. Mas o que está acontecendo, né? Eu aumentei a vazão no primeiro trecho, então eu aumentei a perda de carga que eu estou tendo nesse trecho, tá? Mas a minha energia disponível no sistema, ela continua a mesma, né? Que é o desnível entre os dois reservatórios. Então, se eu aumentei a minha perda aqui, né? Eu não posso continuar gastando o mesmo tanto de energia nesse segundo trecho. Então, eu tenho que reduzir a perda aqui. E foi exatamente o que aconteceu, né? Passei de 123 para 97. Então, tá ok. O resultado aqui também faz sentido, tá? E aí, para finalizar, né? Para a gente encontrar a vazão na derivação, é só a gente fazer a diferença aqui, né? Do que chega no ponto B e do que sai para o reservatório 2, né? Fazendo essa diferença, eu tenho que a vazão na derivação é de 165 litros por segundo. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo que a gente pode encontrar em muitos sistemas aí, né? Que é interessante a gente fazer uma derivação de uma tubulação principal, né? A gente consegue economizar um pouco de dinheiro fazendo essa tubulação principal, né? E fazendo algumas ramificações ao longo do caminho para pontos específicos.